João capítulo 2, vamos ler o versículo 1 ao versículo de número 11. Leamos em nome de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste agora o bom vinho, guardaste até agora o bom vinho. Este primeiro dos seus sinais miraculosos Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, dentro de um contexto geral, o texto que nós lemos, ele faz parte dos 7 milagres selecionados cuidadosamente por João, no qual ele vai chamar de sinais, que ele usou para que os seus leitores pudessem crer que Jesus, o Nazareno, ele seria o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e após aquele leitor chegar a essa conclusão, ele pudesse ter vida em seu nome. Mas nós não podemos nos esquecer que este milagre aqui, que João relatou, com este propósito, ele ocorreu num casamento. Esse milagre aqui, ele ocorreu num ambiente de família. Nós temos aqui um casamento acontecendo, nós temos aqui o início de uma família, nós temos aqui o início de um projeto que nasceu no coração de Deus, e ele externalizou em Gênesis 2:24. Ora, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, juntar-se à sua varoa, e serão ambos uma só carne. Então esse casamento aqui, que João separa como sinal que aconteceu em Caná da Galileia, ele não é apenas uma comprovação de um milagre, ele ocorreu no ambiente familiar, ocorreu na formação de uma família. Então, sendo esse texto aqui separado por João para isso, não podemos esquecer, repito, que ele aconteceu no ambiente de família. Então, dito isso, eu quero trazer algumas lições de família dentro desse texto para as nossas vidas nessa noite. Eu não vou trazer nada de novo, não vou trazer nada que você não saiba, apenas é bom nós relembrarmos algumas coisas que nós esquecemos a respeito de família. Eu quero trazer nessa noite para a nossa vida. Então a primeira lição que eu quero trazer nessa noite, ela está no versículo de número 3. Diz a Bíblia que o vinho acabou. Diz a Bíblia: e tendo acabado o vinho. Nós sabemos que uma festa de casamento no Antigo Oriente, ele durava aproximadamente entre 6 e 7 dias. E era uma festa regada por muita música, era regada por muita comida, era regada por muito vinho. Tinha bastante vinho, porque vinho é uma bebida comum na Palestina. Tinham-se muitas videiras naquela região. Era comum alguém ter a plantação de videira. Então, por ter muita videira, tinha muito vinho nas festas. Era comum ter vinho. O que não podia acontecer era o vinho acabar antes da festa. O vinho não poderia terminar antes da festa. Então, se tinha festa, tinha que ter vinho. Se a festa durasse 6 dias, o vinho deveria durar 6 dias. Se a festa durasse 7 dias, o vinho deveria durar 7 dias. Se o vinho acabasse antes do término da festa, nós estamos vendo aqui que a festa ainda está acontecendo e o vinho terminou antes, essa família tinha um grande problema. Ela ficaria mal falada, ficaria defamada, ficaria com a honra marcada, e o pior, ainda poderia ser penalizada. Então o vinho acabou aqui, e essa família ela tinha um baita de um problema: a falta de vinho. Então qual é a primeira lição que eu quero trazer para nós nessa noite? Famílias têm problemas, irmão. Família tem problema. Às vezes nós achamos que família não tem problema. Essa família aqui havia acabado de começar e já estava vivendo um problema. Família tem problema. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7:28 o seguinte: vocês querem casar? Beleza, aqui se casa, mas eu vou avisar um negócio a você.
vocês, vão ter tribulação. Eu queria poupar você disso. Parece, trocando por miúdo, você fala, eu queria poupar, vai ter tribulação, vai ter problema. Na época do namoro parece que o problema não existe. Na época do namoro, do noivado, parece que não tem problema, mas quando o pastor diz, amém, pode beijar a noiva, parece que o problema sai do bolso dele e te acompanha. Parece que o problema está ali escondido, você diz, amém, vai cada um para o seu lado, o problema já começa a surgir. Então, irmão, a primeira lição que eu trago nessa noite é, famílias têm problemas, independente do tempo, independente da estrutura, independente do tamanho, famílias têm problema, não existe família perfeita. Essa família acabou de se formar e já estava vivendo um problema. Então famílias têm problemas, irmão. Existe uma manteiga que tem aquele comercial da família perfeita. Você olha, nossa, como aquela família é perfeita. Ou você olha para a família do vizinho, imagina que ela é perfeita, esquece. Você olha na rede social, como aquela família é perfeita, esquece. Só está sendo mostrado o que querem que você veja, porque a família tem problemas. Juntou-se cada um debaixo do mesmo teto, tem problema. Depois de a geração, tudo mais, mas juntou, virou uma família, tem problemas, irmão. Eu posso listar para você aqui nessa noite uma série de famílias que tiveram problema, porque a família tem problema. A diferença está em como nós vamos lidar com os problemas que temos em família. Famílias têm problema. A primeira família da face da terra foi a família de Adão. Eles moravam no paraíso. O Senhor coloca Adão para lavar a terra, vê que Adão está incompleto, coloca uma varoa para ele, ele dá o nome dela, só que por algum motivo Adão deixa Eva ali sozinha e ela cai na lábia da serpente e depois vai no ludibriar Adão e nós sabemos aí o problema feito. Qual foi o primeiro problema dessa família? A falta de comunicação. Porque quando o Senhor fala para Adão que ele poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva ainda não existia. Então cabia a Adão passar para ela as instruções do Senhor. Adão deveria se comunicar com Eva e passar para ela os fundamentos do Senhor. Vem cá, minha filha, vamos sentar, vamos nos catequizar, nos orientar naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então cabe a nós, como sacerdotes do nosso lar, sentar com a nossa família e passar aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor requer para nossas famílias. Por causa de um problema de comunicação, eles foram expulsos do jardim. Moravam no paraíso, eles foram expulsos por causa da falta de comunicação. Mas como eu disse, família tem problema. A diferença está em como nós vamos lidar com os problemas que temos em família. Problema teremos. A família de Jacó teve problema, a família de Noé teve problema, a família de Eli teve problema. Eu quero frisar sobre Eli, porque ele foi negligente com os problemas que ele tinha na sua casa. Ele estava de cara com o problema, as notícias chegavam aos ouvidos de Eli. Olha, Eli, seus filhos não estão andando no caminho, você está requerendo do meu filho isso, mas o seu filho não está tão assim como deveria. Olha, Eli, teus filhos estão se prostituindo na porta da tenda. Eli, seus filhos estão roubando os outros. Eli, seus filhos estão fazendo isso. Mas Eli se fazia como surdo e não repreendia seus filhos. Consequência, os filhos morreram, os sacerdotes foram riscados da família dele, e naquele dia muitos filhos dormiram sem pai, porque muita gente morreu com os filhos de Eli. Então Eli não soube lidar com os problemas que estavam na sua família. Davi foi outro, foi um excelente rei, mas não soube ser um bom chefe de família. Então famílias terão problemas, irmão. A diferença está em como nós lidamos com os problemas. Vamos caminhando. Versículo 2 diz que Jesus estava na festa, irmão. Aleluia. Eu entendo uma coisa, que só participa de festa quem faz parte da nossa vida, irmão. Só participa das nossas festas quem participa da nossa vida, quem está com a gente no cotidiano. Então Jesus, de algum modo, participava da vida dessa família, porque ele havia sido convidado para essa festa. Jesus havia sido convidado para esse casamento. Então eu entendo uma coisa aqui, a segunda lição: tenha Cristo na sua família antes dos problemas surgirem. Porque antes do problema surgir, Cristo já estava lá. Antes da coisa acontecer, Cristo já estava lá. E é o seguinte: se nós só lembrarmos de Cristo quando a casa já caiu, tem vezes que não vai dar certo. Nós precisamos lembrar de Cristo antes da casa cair. Desculpe o termo, mas para ser bem claro, Jairo teve um grande problema. Ele só lembrou de buscar Jesus quando a filha já estava à beira da morte.
Mas esse casal aqui, eles resolveram buscar a Jesus antes do problema surgir. Eles não imaginavam que ia ter uma festa. Eles não imaginavam que ia ter um problema daquele tamanho, porque os noivos teriam 1 ano, 12 meses para planejar o casamento, irmão. Eles tinham 12 meses e ainda assim acabou o vinho. E eu abro um gancho aqui dentro dessa segunda lição, que nem tudo que é planejado vai sair dentro da nossa família. Eles planejaram, mas as coisas não saíram conforme planejado. E aí nós temos que saber lidar com isso. Eu lembro que quando eu conheci Cíntia através de Brito, e meu cunhado Edson, cunhado Eberto, ali, que está na minha vida, comia muito a minha ricota quando eu morava lá com ele. Meu planejamento era eu ser oficial do Exército. Eu tinha um professor que ele havia sido oficial do Exército. E ele passava para a gente: se vocês estudarem isso aqui, eu duvido que vocês não vão passar. E eu estudei aquilo ali afinamente, fui fazer a prova. Quando eu abro a prova, eu dei glória a Deus, eu falei: nossa, o cara estava certo, eu fiz aquilo com vontade, com consciência do que eu estava fazendo. Quando você vai bem na prova, você sabe que você vai mal. Chego em casa, falei: eu passei, com certeza. Chegou a segunda-feira, o gabarito foi anulado. Vieram o gabarito, anularam a prova. Aí eu fiz de novo, não passei, fiz de novo, não passei, fiz de novo, não passei. Aí eu desisti. Aí no jiu-jitsu me apresentaram no campo temporário. Eu fui lá, me inscrevi, meu nome saiu na relação, esqueci de levar o documento. Fui pro outro ano, tentei de novo, meu nome saiu na relação, fui no dia seguinte. Chegou de novo, me inscrevi, meu nome saiu na relação, sofri um acidente, meu time foi lá para levar para mim o documento, pegou a roupa emprestada, me esqueceu, foi de bermuda, pegou a calça com alguém na rua, vestiu a calça, mas depois eu esqueci de botar o histórico no meio do documento. Aí eu falei: eu ainda me acidentei, tá vendo? Eu consigo correr agora, não ia dar para correr, não estou correndo, estou bem, mas não estou correndo ainda, e fiquei gordo, então não ia dar. Então eu estou querendo falar, não saiu nada conforme planejado, mas Deus tem me sustentado, porque Cristo já estava conosco antes de tudo isso acontecer. Porque eu lembro que quando nós nos casamos, nós colocamos um convite aqui, falando: Senhor, se faltar alguma coisa, o Senhor já vai estar presente. E a primeira coisa que nos faltou foi uma casa. Porque quando nós nos casamos, a gente tinha uma kitnet, fizemos uma reforma, fomos morar lá. Mas assim que nós entramos, a kitnet começou a dar um mofo. E assim estava se sufocando. E nós passávamos água sanitária, vinagre tinto, vinagre branco, um pouquinho de limão para tirar o mofo. O mofo saía, dava 3 dias, o mofo voltava. E ela se sufocando, aí que ela teve um sonho. Que a Monique chegava para ela e falava: amiga, sai lá de cima, que as coisas não estão boas. Foi mais ou menos assim. E depois ela teve um sonho que um vento vinha da janela para dentro e tirava todas as nossas coisas para fora. E aí a coisa começou a apertar depois desse sonho. Toda hora de noite levava assim para o hospital que ela estava sufocada. Ia para o hospital que ela estava sufocada. E eu guardei meu dinheiro das férias debaixo do colchão, o dinheiro deu mofo. Fiquei sem dinheiro. E as coisas começaram a apertar, e a gente desesperado, sentado em casa, aí nós nos precipitamos. Não era para casar, não era para ter feito isso. Eu falei: eu vou para a consagração, que fica aí, vou indo. Quando eu boto o pé ali na porta, a pastora acabou de pegar o microfone aqui, não sei se o Brito estava nesse dia. Deus tomou ela na marcha, ela foi na minha direção, pegou a minha mão e falou: não foi precipitação, fui eu quem fiz. E para provar que estou eu falando, eu vou tirar vocês de lá e não vai demorar muito tempo. Nesse meio tempo nós pegamos a palavra, botamos a casa para vender. No mesmo dia a casa foi vendida. E aí a irmã Monique chegou e falou para ela assim: amiga, eu vou casar daqui a 2 anos, o apartamento está vazio, você pode morar lá por enquanto. O prazo era para sair a carta de crédito em 3 meses, planejado. O corretor tentou enrolar a gente, enrolou, perdemos a carta de crédito. Aí você descobre que o velho homem sabe nadar. Porque eu falei: pastora, eu vou matar esse cara. A pastora, você tem que orar, você é um homem de Deus. Não, eu vou arrumar o beco, eu vou matar esse cara. Ela: não, que isso, a pastora, essas coisas não existem mais na tua vida. Então resolvemos orar, fizemos uma campanha em Cíntia dentro da casa de Monique, botamos a escritura que a gente tinha de compra e venda na cadeira, fomos rodando, profetizando igual Jericó, acontecendo. A situação piorou, perdeu o prazo, não conseguimos outra carta. Mas eu pedi o cara do banco o seguinte: segunda-feira eu vou voltar aqui, no senhor manda outra carta para mim. Ele: irmão, não é procedimento não, mas vou fazer. Se não funcionar, tu resolve lá com o seu corretor. Oramos na sexta, no sábado e no domingo. Quando chegou na segunda, a carta foi liberada novamente.
e ali nós conseguimos pegar a nossa casa. Por que eu trago esse testemunho para relembrar os irmãos? Porque primeiro, as coisas não saíram como planejado, mas nós ali soubemos lidar das coisas como deveriam ter sido lidado. Nem sempre nós conseguimos lidar com as coisas como deveriam ter sido lidadas. Esquecemos algum momento de Jesus e as coisas não ficaram boas, mas quando lembramos de trazer Jesus, lembramos que Jesus estava presente no nosso casamento, as coisas voltaram a andar como Cristo gostaria de andar. Aleluia. Então vamos continuar caminhando. Diz a Bíblia que Maria estava na festa, e Maria, ela identificou o problema antes de todo mundo e antes dos noivos. E qual foi a atitude de Maria? Ela foi solidária ao casal. Então eu trago uma terceira lição para nós nessa noite, irmão. Saiba escolher a quem você dará acesso à sua vida em família. Saiba escolher quem você vai dar acesso à sua vida em família. Trocando por miúdos, saiba escolher quem você abre a porta da sua casa. Isso é muito importante, porque se não fosse importante, Jesus não falaria para Jairo no momento do milagre. Chega Jesus para Jairo e fala: olha, bota todo mundo para fora, só vai entrar eu, Pedro, Tiago, João e vocês, que são os pais. Mas por que Jesus tomou essa atitude? Porque quando Jesus está indo com Jairo para dentro de casa, dão a notícia para Jairo que a filha dele já estava morta. Mas Jesus chega e fala: a menina não morreu, a menina só dorme. E começaram a rir. E eu entendi o seguinte: às vezes tem pessoas que estão ali fantasiadas, que estão para nos ajudar, veem que as coisas não estão boas, então ali só para rir e falar: eu avisei, não estava bem, não ia terminar bem, não ia ficar bem. Então Jesus, ele sabe e ele coloca para fora e só deixa o essencial, irmão. Ele botou para fora. É importante nós sabermos quem nós damos acesso à nossa vida em família. Na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma, mas quem identificou que a sogra estava enferma foi alguém. Não diz a Bíblia quem. Alguém chegou para Jesus e falou: a sogra dele está enferma. Jesus encostou a mão nela e a curou, e ela voltou a servir. E o que eu entendo com isso? Alguém identificou que algo estava errado dentro de um lar e não saiu contando por aí. Foi contar para Jesus. Maria identificou que aqui o casal estava com problema. Ela foi uma pessoa observadora, mas logo que ela observou, ela foi uma intercessora, irmão. Ela não saiu dizendo por aí: olha, tiveram tempo suficiente para planejar, mas ainda assim deixaram passar um grande detalhe: tinha mais gente do que bebida, tinha mais gente do que suplemento, tinha mais gente do que vinho. Não, ela olhou o problema e ela soube levar para quem poderia fazer alguma coisa. Então eu repito essa lição dizendo: saiba escolher. Tem um seleto grupo, a palavra seleto grupo, tem um seleto grupo, então tem um seleto grupo, não é acepção de pessoas. Você pode ser amigo de todos, mas saiba a quem você deixa entrar na sua casa. Se não fosse assim, a viúva e o profeta, falava até que a irmã Monique trouxe aqui umas semanas atrás, a viúva ela chega até o profeta com um problema. Meu esposo era servo dos profetas, ele morreu, eu estou em dívida. O profeta dá orientação a ela e fala: fecha a porta da tua casa, fecha a janela e resolve lá dentro. Nós temos que aprender a resolver as coisas lá dentro. Você vai vir aqui, vai pegar a orientação dos pastores, mas você vai saber resolver lá dentro. Resolve dentro da sua casa. Ele falou: fecha a porta e a janela. Não dá acesso para ninguém nem entrar de participar e nem entrar para observar pela janela. Pela porta se entra e pela janela se observa. Não deixa ninguém observar e não deixa ninguém entrar para dar pouquinho. Resolve vocês. Não saiba identificar que você dá acesso à sua vida em familiar. Vamos caminhar que a hora já está fluindo. Versículo 3 diz que Jesus lhe disse, Maria disse a Jesus: não tem mais vinho. E o versículo 5, Maria disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Veja que nesse intervalo, Jesus diz para Maria no versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. Maria chega para Jesus, Jesus fala para ela: espera um pouquinho, não quer dizer que eu não vou fazer, mas o que Maria me ensina? O seguinte: aprenda a resolver os problemas da sua família hoje, agora, já, com Jesus. Porque Maria se apressou para resolver e resolveu. Maria se apressou para resolver e resolveu com Jesus. Ela não procrastinou a coisa. E nosso maior problema, nosso maior defeito,
às vezes é nós procrastinarmos as decisões, as coisas que nós temos que resolver em família. Aí aquela coisa que era uma coisa pequenininha, vai virando uma bola de neve, e a bola de neve vira uma avalanche, e a avalanche destrói a família. A avalanche destrói lá, porque era uma coisa pequena, uma falha na comunicação, uma falha de decisão, alguma coisa, gerou uma mágoa, vai virando, vai remoendo, quando vai ver, já ninguém se reconhece mais, e quando foi ver, a família já está prestes a acabar, porque deixou para procrastinar, deixou para resolver depois, e acabou não resolvendo nada. Então aprenda a resolver as coisas em família, agora, já e com Jesus. Aleluia. Vamos caminhando, versículo de número 7, diz assim: e disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até a borda. Aleluia. Versículo 8: tirai agora e levai ao mestre de sala. Versículo 9: a água transformada em vinho. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui, a diaconisa Cátia, quando trouxe a oportunidade, acabou falando rapidamente sobre o que eu ia trazer aqui, que eu vi que era a mensagem certa para eu trazer, porque eu ia trazer um montão de texto, eu fiquei pensando, mas essa mensagem ela veio quando eu lavava uma louça ali, passava um pano na cozinha, essa mensagem veio, então quando veio a testificação, veio através desse tópico aqui da mensagem. Esse casamento tinha um grande problema que eu falei de início. Qual foi o problema? A falta do vinho. Mas diz a Bíblia que ali haviam 6 talhas de água, e essas águas eram para os judeus lavar as mãos. Quando eles passavam as portas, eles lavavam as mãos, no caso, uma situação chamada tradição dos anciãos. Eles tinham que lavar as mãos, o fundo dos copos, o fundo dos pratos, para que não tivesse uma contaminação. Era questão de ritual, era uma purificação espiritual, entre aspas, que eles faziam. Só que, com o tempo, nós lavamos a mão em água corrente. Se você ficar lavando uma bacia, com o tempo aquela água vai ficando suja, vai ficando com vestígio, porque nem sempre alguém vai chegar com a mão limpa e está lavando porque a mão está suja. Então a água ela ficava suja. E eu entendo o seguinte: esse casamento aqui, ele não tinha vinho, mas ainda tinha uma água suja, e essa água foi que Jesus usou. Acho que só uma obreira ali pegou. O casamento não tinha vinho, mas tinha uma água que para os homens era para ser lançada fora. Tinha uma água que para os homens não prestava mais. Tinha uma água que era, olha, não tem mais jeito de utilizar essa água. Naquela época não existia logística reversa de reverter, de usar a água novamente. Era olhou, acabou, não tem mais jeito. Essa água já está com mau cheiro, essa água já está suja, essa água não serve mais para nada, já está manchada. Mas Jesus usou e fez dessa água o melhor vinho. O que eu tiro para nós nessa noite? Ainda tem o que Deus usar na sua família. A quinta lição é: ainda tem o que Deus usar na sua família. Sua família ainda tem utilidade nas mãos de Deus. Não desista da sua família, não desista dos seus. Eu não sei o estado que a sua família está hoje, eu não sei a mancha que a sua família está hoje, eu não sei a sujeira que está no fundo do lado do barro, no fundo da talha, mas ainda tem jeito para a sua família, ainda tem jeito de Jesus usar a sua família. Jesus ainda pode transformar dessa água suja o melhor vinho que alguém da Galileia já provou, irmão. Jesus fez daquela água suja o melhor vinho, irmão. Palavras não é minha, não são minhas essas palavras. Palavras de quem estava acostumado a olhar vinho. Palavras de quem estava acostumado a olhar o estado das coisas e falar: esse é bom, esse não é, mas esse é o melhor. Você guardou até agora o melhor. Agora já era para estar servindo o inferior, ninguém já sabe diferenciar mais nada, mas tu trouxe até agora o melhor. O estado daquela água que não servia para nada, que era para ser lançado fora, que era para estar no estado de desistência, Jesus usou e fez daquela água o melhor vinho mais já provado na Galileia. Então tenha isso para você: ainda tem o que Deus usar na sua família. A água era suja, mas Cristo usou. Eu já caminho para a conclusão, irmão. Aleluia. Está no versículo 11, que diz: assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Glória a Deus. O problema que surgiu no seio familiar aqui não foi para envergonhá-los. O problema que surgiu no seio familiar aqui não foi, aleluia, para que eles acabassem a festa.
O problema que surgiu aqui foi para que Cristo manifestasse a glória dele e outras pessoas crescem nele através daquilo que ele operou no meio daquela família. Eu não sei o que aconteceu na sua família, mas eu sei de uma coisa: se você trazer Cristo para o meio dela, se você resolver as coisas com Cristo, se você resolver com a direção de Deus, ainda tem o que ele usar, e o que ele fizer vai ser para a glorificação do nome dele. As pessoas olharão e dirão: foi Deus quem fez. Olha, as pessoas olharão e dirão, para que todos saibam e vejam que foi a mão de Deus que fez isso. Aleluia. Ainda tem jeito para a sua família, ainda tem o que Deus usar na sua família. Não desista, irmão, da sua família. Se a água está suja, se a água já está com terra lá no fundo da calha, entrega na mão de Cristo, porque Ele sabe transformar o estado dessa água no melhor fim da realidade. Não desista dos seus, não desista de quem você veio buscar, não desista, porque para Cristo ainda tem jeito e vai servir de testemunho para a glória dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.